o Bitcoin ele é tido por muitos como o ativo do século, um ótimo candidato para tornar pessoas milionárias, como já fez com alguns por aí. Para você ter uma ideia, lá em 2010, um Bitcoin ele não valia nem $1. E hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, um Bitcoin vale mais de $40 mil. Mas e aí, se você quiser entrar nessa, como é que faz? Qual a melhor forma de investir em Bitcoin? Olha, isso depende do quanto você quer investir, do tanto de exposição ao próprio Bitcoin que você quer ter e também do grau de responsabilidade que você está disposto a se expor. Então, bora pro vídeo para você entender melhor. Fala galera, meu nome é Laureline e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal Negócios Arretados. Olha, se você quisesse investir em Bitcoin há algum tempo, você só teria uma única forma de investir. Mas o ponto é que o Bitcoin ele vem se tornando cada vez mais popular e mais conhecido. Para você ter uma ideia, a gente teve recentemente o primeiro país a reconhecer o Bitcoin como uma moeda oficial, que foi o El Salvador. E a gente teve também grandes empresas alocando certa parte do seu caixa em Bitcoin, como foi o caso da Tesla e do Mercado Livre. Então, com todo esse processo de o Bitcoin se tornar mais popular, embora ainda exista muito caminho pela frente nesse sentido, estão aparecendo aí novas formas de a gente se expor ao mundo das criptomoedas. Então bora aqui para as nossas opções e fica comigo até o final, porque a última forma é a que eu acho mais interessante, mas eu quero que você entenda o porquê disso. Show? Simbora aqui para a nossa primeira alternativa, que são os fundos de investimento. E basicamente os fundos de investimento eles funcionam da seguinte forma: existe um gestor, um profissional capacitado para gerir o fundo, e o que ele faz é captar dinheiro de várias pessoas diferentes que querem investir. E ele investe esse dinheiro de acordo com objetivos e políticas previamente definidos. E os lucros eles são divididos para todos os cotistas de acordo com a participação que cada um tem no fundo. Nós temos alguns fundos, mas nem todos eles são disponíveis para investidores em geral, como eu ou como você. Muitos deles são disponíveis apenas para investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm mais de R$1 milhão investidos. Então, vamos falar aqui de duas opções, que é o Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index e o BTG Pactual Bitcoin 20. Então, vamos dar as informações e ir comparando os dois fundos de acordo com os seguintes critérios: quanto à exposição ao Bitcoin, quanto ao valor mínimo para investir, quanto à taxa de administração, que é uma taxazinha que os cotistas pagam para custear o fundo, quanto à liquidez, que é a velocidade com que você consegue ter acesso ao seu dinheiro depois que você faz o pedido de resgate, quanto à disponibilidade nas corretoras e quanto à tributação. Vamos aqui falar do primeiro critério, que é em relação à exposição ao Bitcoin. Nós temos que nos dois fundos, eles têm 20% alocado em criptomoedas e 80% alocado em renda fixa. Então, é para aquelas pessoas que desejam apenas colocar o pezinho ali nas criptomoedas, que desejam se familiarizar mais com o tema e que não se sentem tão seguras para investir sozinhos e também para investir grande quantidade de dinheiro no ativo. E é super normal, as criptomoedas elas são novidade ainda, e caso você queira saber mais sobre o assunto, eu fiz um vídeo explicando sobre o Bitcoin, sobre os seus fundamentos e os seus conceitos, e eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira ver. E eu super recomendo, até porque é muito importante que você conheça minimamente o Bitcoin antes de você se aventurar a investir nele. No fundo da Hashdex, aqueles 20% ele é alocado de acordo com o índice NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que foi um índice desenvolvido pela Hashdex, que é a gestora do fundo, em conjunto com a Nasdaq, que é uma das bolsas de valores americanas. E a composição desse índice pode variar de acordo com alguns critérios que eles consideram, mas eu vou falar aqui para vocês a composição atual. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 66,23% do índice é composto por Bitcoin e 29,45% é composto por Ethereum, que aí, juntando os dois, já dá mais de 95%. E o restante do índice é dividido em mais 6 outras criptomoedas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para caso vocês queiram dar uma olhada depois. Então, se 20% do fundo é em criptomoedas e 66,23% é em Bitcoin, do fundo todo, nós temos que 13,25%
é composto de Bitcoin. Já no fundo do BTG, a exposição de 20% é alocada totalmente em Bitcoin. E aí, se você quiser se expor apenas ao Bitcoin, o fundo do BTG é mais interessante. Já caso você queira se expor a outras criptomoedas também, o fundo da Hashdex cumpre melhor esse papel. Quanto ao valor mínimo, nós temos que na Hashdex esse valor é de R$500, já no BTG é de apenas R$1, então no BTG se torna bem mais acessível, principalmente para aquelas pessoas que estão começando no mundo dos investimentos agora e querem se expor ao mundo das criptomoedas. Porque pensa comigo, se uma pessoa tem R$1.000 investidos e levando em consideração que não é tão interessante que você aloque grande parte do seu capital em ativos como o Bitcoin ou outras criptomoedas, porque elas são muito voláteis. Então, se eu tenho R$1.000 investidos, se eu fosse investir pela Hashdex, 50% da minha carteira, R$500, teria que ser destinado a esse investimento. Então, não se torna tão interessante. Quanto à taxa de administração, no fundo da Hashdex, ela atualmente está de 1% ao ano, mas dependendo do patrimônio do fundo, ela pode chegar até a 1,7% ao ano. Já no fundo da BTG, essa porcentagem está de 0,5% ao ano. No quesito liquidez, o fundo da Hashdex apresenta liquidez em D+7, ou seja, se eu pedir o resgate hoje, eu vou conseguir ter acesso ao meu dinheiro 7 dias úteis depois. Já no fundo do BTG é um pouco mais líquido, que ocorre em D+3, então é apenas 3 dias depois. Quanto à disponibilidade, o fundo da Hashdex é disponível em praticamente todas as corretoras. Já o fundo do BTG, ele é acessível apenas na própria plataforma do BTG Pactual. Então, para ter acesso ao fundo, você tem que abrir conta lá no BTG. E é gratuito, não paga nada por isso, mas nesse critério, o fundo da Hashdex ele sai na frente porque ele não limita você a investir por apenas um local. Quanto à tributação, os dois fundos eles são tributados da mesma forma. Existe o Come Cotas, que é um processo de antecipação do imposto de renda, a uma alíquota de 15%, que ocorre nos últimos dias úteis dos meses de maio e de novembro, e existe também o imposto de renda cobrado no resgate do seu investimento, que é de acordo com o tempo de aplicação. Se você teve a aplicação de 0 a 6 meses, o imposto de renda é de 22,5%, já se sua aplicação ocorreu de 6 meses até 1 ano, o imposto é de 20%, se ocorreu de 1 ano até 2 anos, a alíquota é de 17,5% e se ocorreu em um período acima de 2 anos, essa alíquota é de 15%. E o investidor ele não se preocupa na questão do pagamento do imposto de renda, porque esse imposto ele é recolhido pelo próprio fundo. E vale destacar que caso você queira sacar os seus bitcoins do fundo, você não consegue, tá? Você vai estar apenas exposto ao Bitcoin, mas você não vai ter de fato a propriedade deles, você não vai conseguir sacar eles caso você queira. E existem pessoas que vão achar interessante essa possibilidade de não ter de fato o Bitcoin, até porque existe uma grande responsabilidade nisso. Porque, por exemplo, se você perder a senha da sua carteira privada de Bitcoins, você perde o acesso a eles, então você perde os seus Bitcoins. Existem vários relatos de pessoas que perderam a senha da sua carteira e aí realmente perderam seus Bitcoins e perderam a chance de talvez se tornarem milionárias. Simbora aqui para a nossa segunda alternativa de investimento, que são os ETFs, os fundos de índice. E basicamente ETF é uma cesta de ativos em que você consegue investir em todos eles de uma única vez, por um valor bem mais acessível do que se você fosse investir em cada um desses ativos separadamente. E eles têm como objetivo replicar a performance de um índice que é formado por esses ativos. E o exemplo mais conhecido que a gente consegue citar aqui é o BOVA11, que é o ETF que replica a performance da Bolsa de Valores, do índice Bovespa. Então vamos comparar aqui dois ETFs, que é o Hash11 e o QBTC11. Quanto à exposição do Bitcoin, o Hash11 ele replica também o NCI, que é aquele índice que a gente comentou no início do vídeo. Então, a exposição ao Bitcoin é de 66,23%. Então, se você investir, por exemplo, R$100 no Hash11,
R$ 66,23 vai ser alocado em Bitcoin e o restante vai ser alocado nas outras criptomoedas que compõem o índice, de acordo com a porcentagem que cada uma delas representa. Já o QBTC11, ele replica o índice CME-SF Bitcoin Reference Rate, que é um índice da Bolsa de Chicago, e basicamente esse índice ele encontra o preço de mercado do Bitcoin de acordo com as transações relevantes que acontecem com o ativo. Então, ele é 100% Bitcoin. Quanto ao valor mínimo, o Hash 11 é por volta de R$ 36, já o QBTC11 ele é por volta de R$ 12. E esses valores eles podem variar um pouco, porque os ETFs eles são negociados na B3, na Bolsa de Valores, como se fossem ações. Então, os preços variam. Quanto à taxa de administração, o Hash 11 ele tem uma taxa de 1,3% ao ano, já o QBTC11 tem uma taxa de 0,75% ao ano. Se a gente comparar essas taxas com as de outros ETFs, a gente vai ver que elas são um pouco maiores, mas à medida que sejam formados mais ETFs de criptomoedas, a concorrência aumenta e, portanto, a tendência é que essas taxas diminuam. Quanto aos quesitos liquidez, disponibilidade e tributação, é igual para qualquer ETF. Então, a liquidez ela ocorre em D+2, ou seja, você vai conseguir ter acesso ao seu dinheiro 2 dias úteis depois do pedido de resgate. Quanto à disponibilidade, é disponível em qualquer corretora, é como se fosse uma ação, então você consegue comprar por qualquer plataforma. Quanto à tributação, é de 15% sobre o lucro que você tiver na operação. E o próprio investidor é que é a pessoa responsável por pagar o imposto de renda, via DARF, que é um documento que você emite toda vez que você vai pagar imposto. Então, a tributação aqui no ETF é menor do que no fundo de investimento. E vale ressaltar que você não vai ter a posse dos bitcoins investindo por meio de ETF. Você vai estar apenas exposto ao Bitcoin, que é a mesma situação que ocorre lá nos fundos de investimento. Então vamos aqui para a nossa última alternativa de comprar Bitcoin, que é você indo diretamente na fonte, você comprando o Bitcoin de fato, na veia. E você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, porque é muito caro. Você consegue comprar frações de Bitcoin. E você não consegue comprar Bitcoins em corretoras comuns, convencionais, como a XP, o Banco Inter, a Rico, a Isinvest. Você tem que comprar em exchanges, que são corretoras próprias para criptomoedas. E o valor mínimo que você consegue investir depende de corretora para corretora. Então, por exemplo, na corretora Biscoint, você consegue investir um valor a partir de R$ 50. Já em outras corretoras, como a Foxbit, você consegue investir um valor a partir de R$ 20. Já em outras, como o mercado Bitcoin e a Binance, você consegue investir a partir de R$ 10. E existem várias outras opções aí no mercado e você pode estar olhando a que você mais se identifica, a que mais atende às suas necessidades. E para analisar isso, você precisa levar em consideração não apenas o valor mínimo para investir, mas também as taxas que as corretoras cobram. Porque muitas vezes tem taxas para você sacar o dinheiro lá da corretora, tem taxas para você fazer as suas transações, ou seja, taxas de corretagem. E muitas vezes essas taxas elas dependem do volume que você transaciona. Então você realmente tem que ver a que faz mais sentido no seu caso. E tem uma dessas corretoras, a Biscoint, que ela funciona como se fosse um marketplace, em que você consegue comparar várias corretoras de acordo com as condições que cada uma delas oferece. E você pode estar utilizando essa ferramenta para você fazer as suas comparações. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida. E caso você queira também que eu faça um vídeo exatamente sobre esse assunto, comparando as corretoras, deixa aqui nos comentários para eu saber o feedback de vocês. Quanto à liquidez, ela é imediata e você consegue vender ou comprar bitcoins a qualquer momento e em qualquer dia, mesmo que seja feriado, final de semana, mesmo que seja de madrugada. Então, você não tem essa restrição. Isso é muito massa porque o Bitcoin ele é um ativo muito volátil, ele muda muito de preço. Então, pode ocorrer de, em um final de semana, ou então em um feriado em que a Bolsa de Valores esteja fechada, o preço do Bitcoin ele cai muito. E aí, você investindo diretamente em Bitcoin, você tem a possibilidade de comprar ele na baixa. Quanto à tributação, o imposto de renda é de 15%, mas nós temos isenção em vendas de até R$30 mil em criptomoedas por mês, que é uma baita vantagem em relação às outras alternativas de investimento.
Então você só paga imposto de renda se você vender 30 mil reais no mês em criptomoedas e se você obter lucro nessa operação. E vale destacar demais que, embora você tenha adquirido seus bitcoins, tenha eles de fato, é muito interessante que você coloque eles em uma carteira privada, em uma wallet, principalmente se seu objetivo é segurar eles para o longo prazo, porque aí você vai estar assegurando que ninguém vai conseguir ter acesso aos seus bitcoins caso não tenha a senha da sua carteira. E além disso, o Bitcoin ele tem a proposta de ser descentralizado, de não ter um intermediário para ocorrer as transações, mas as corretoras, elas existem hoje porque elas facilitam a comunicação entre aqueles que querem comprar Bitcoin e aqueles que querem vender o Bitcoin. Mas a partir do momento que você tem uma carteira privada, você consegue transacionar eles com qualquer outra pessoa diretamente. E é importante você perceber que a partir do momento que você coloca seus Bitcoins em uma wallet, é como se você virasse o seu próprio banco. Então isso gera um total senso de responsabilidade, porque se você perder a sua senha, você perde também os seus bitcoins. Não tem essa de a gente recuperar a senha, como ocorre quando a gente esquece da senha do e-mail, das redes sociais ou até do banco que a gente tem conta. Então, exige sim um alto grau de responsabilidade. E se você não se sente tão preparado para isso, você pode até deixar o seu saldo em bitcoins na corretora, mas é interessante que esse saldo não seja tão expressivo e não que as corretoras elas não vão cuidar bem do seu dinheiro, elas vão sim, mas a gente não pode correr o risco. E eu queria saber de você qual a forma de investimento em Bitcoin que você mais se identificou. Qual é a que você se sente mais confortável para investir? E caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder todos. E caso você tenha gostado do vídeo, deixa um joinha, isso ajuda demais o canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.